Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, silencioso, tenha lápis, caderno, borracha, caneta e o livro de vocês, ok? A tentativa de reforma agrária, que ocorreu em 131 a 121 a.C. Os irmãos Gracos, que tribunos da Peble, Tibério Graco, que foi autor da lei agrária, que dividiu do AG públicos, ele limitou as terras em 310 hectares. O objetivo era reduzir a pobreza e ocupar as fronteiras. Ok? Caio Graco, ele coloca em votação a lei agrária, cria a lei frumentária. O objetivo dele era reduzir o preço do pão. A oposição, os patrícios e generais, e Caio se suicida após o golpe de Estado fracassado. Os irmãos Gracos, são conhecidos reformadores romanos que tentaram realizar a reforma agrária e outros tipos de reformas em benefício dos pobres. Ambos, chamados Tibério e Caio, foram eleitos tribunos da plebe e acabaram sendo vítima dos senadores insatisfeitos com as medidas defendidas por eles. Vamos agora falar de Tibério Graco. Em 133 a.C., Tibério foi eleito tribuno da plebe, um importante cargo político que tinha surgido em Roma. Quando foi eleito, Tibério Graco passou a atuar para promover uma reforma agrária. A sua ideia era tomar terras de quem as possuísse em excesso e distribuí-la para aqueles que não possuíam. Tibério, ele decidiu disputar a reeleição ao cargo de tribuno da plebe. Isso não era permitido na época, porque os romanos temiam que poderia levar à acumulação de poder. Assim, seus inimigos organizaram um bando que atacou o representante do povo e seus apoiadores na rua, o que resultou no assassinato de Tibério com pauladas. Caio. Exatamente 10 anos depois do assassinato de Tibério, seu irmão, Caio lançou-se na disputa e foi eleito tribuno da plebe. A atuação de Caio, porém, foi muito mais abrangente de que a de seu irmão. Caio atuou para promover a reforma agrária, mas também para que fossem distribuídos alimentos para os pobres, entre outras medidas populares. Tantas leis em benefício dos pobres mostram a preocupação de Caio com esses, ainda que essa atuação pudesse ser meramente propagandística. Independentemente disso, as propostas de Caio, assim como as de seu irmão, também incomodavam. O Senado não enxergava com bons olhos políticos que atuavam em benefício do povo, porque isso era visto como medidas eleitoreiras, que visavam apenas fortalecimento político de uma personalidade. A revolta de Espartaco. Nas primeiras décadas do século I a.C., várias transformações sociais e políticas questionavam a supremacia do governo republicano em Roma. Um dos mais fortes indícios dessa instabilidade aconteceu entre 73 e 71 a.C., quando Espartaco organizou uma grande revolta de escravos que lutava pelo fim da condição servil e melhores condições de vida. Pela primeira vez, o movimento ia contra a prática que praticamente sustentava toda a economia romana. Na revolta de Espartacos, escravos em Roma se rebelaram, buscando a liberdade e ajudaram o sistema republicano. Ao final da revolta, foram crucificados aproximadamente 6.000 seguidores de Espartacos. Com isso, teve a crise na República Romana. Tantas leis em benefício dos pobres mostram preocupação de Caio com esses. Ainda que essa atuação pudesse ser meramente propagandística, independente disso, as propostas de Caio, assim como de seus irmãos, também incomodavam. O Senado não enxergava com bons olhos o benefício, porque isso era visto como uma medida eleitoreira. Após a revolta de escravos, liderada por Espartacos, notamos que novos generais ascenderam ao poder político em Roma.
No ano de 70 a.C., Licínio, Crasso e Pompeu foram eleitos ao cargo de cônsul com apoio de boa parte da população romana. Em sinal de retribuição, os dois políticos restituíram o cargo de tribuno da plebe, estabeleceram a divisão equânime dos tribunais entre os aristocratas, militares e plebeus e fizeram com que os plebiscitos tivessem forças de lei. Aqui são os primeiros triunviratos, que foi Crasso, Pompeu e Júlio César. A ditadura de Júlio César. Ele foi declarado ditador perpétuo, esmagou todos os que se colocavam em seu caminho, com a mesma rapidez com que acumulou poderes e títulos, tornando-se imperador ao assumir o comando absoluto do exército, conseguiu grandes inimigos. Ele procurou reorganizar o Estado, destruído pelas guerras civis, combatendo a corrupção e iniciando uma série de melhorias na cidade. Teve o segundo triunvirato, Entretanto, a reação militar e popular que se seguiu ao assassinato de César deteve o projeto senatorial de restaurar o poder. Ao contrário do que pretendia o Senado, a morte do ditador teve o efeito de motivar a unidade do exército e transformá-lo em um real elemento de poder. Assim, na prática, foi o exército que assumiu o controle de Roma, o que pôde ser facilmente observado pela composição do governo que ascendeu logo a seguir. Composto por Otávio, sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, Lépido, antigo comandante das forças de cavalaria de César, e Marco Antônio, o general mais hábil do ditador assassinado. Foram eles que, em 43 a.C., formaram o segundo triunvirato. O principado forjava-se assim um poder pessoal que passava muito distante da autoridade formal do Senado. O uso da riqueza egípcia por Otávio permitiu financiar um exército poderoso diretamente submetido a ele. Ao mesmo tempo, parte da colheita egípcia foi seguidamente utilizada para a distribuição de trigo à plebe romana, o que concedeu a Otávio um amplo apoio popular. Diante de tal poder, o Senado se viu obrigado à submissão, concedendo a Otávio uma série de títulos. O primeiro deles foi de príncipe senatus, ou príncipe senador, o que lhe permitia presidir o Senado. A simples concessão desse título já representa uma clara inversão na própria estrutura da República. Lembrando, galera, que se vocês quiserem rever essa aula, tiver alguma dúvida, é só vocês acessar www.escolapequenoespaço.com.br, lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá é postado diariamente as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.